Está no ar o Mais 7 Podcast. Eu sou Gabriela Vilela. Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou Rafa Esteves. Aqui a camisa pesa, mas quem joga somos nós. Então, gente, vamos começar o podcast. Estamos muito animadas com esse primeiro episódio, mas antes da gente começar, a gente tem que agradecer ao nosso apoiador, que é a família Dublemix, a sua escola de dublagem e teatro. Sem eles, isso aqui não seria possível, então todo o nosso agradecimento. E hoje nós estamos em família, né? Estamos em casa. Esse episódio vai ser para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, a gente falar sobre a semana do Botafogo, que foi super agitada, né? A gente teve uma semana bombada. E também saber por que a gente está fazendo esse podcast aqui, né? A gente gosta de falar, mas tem um motivo para isso. Exatamente. Então, podemos começar. Vou começar me apresentando, né? Eu sou Gabriela Vilela, para quem não me conhece, eu tenho 28 anos. Eu sou atriz, diretora, dubladora, professora, produtora, operadora de som, faço um monte de coisa, mas acima de tudo, sou botafoguense, né? Então, meninas, se apresentem também. Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou jornalista de formação e trabalho para pagar os boletos, que a gente precisa pagar boletos de alguma forma. Sempre bom. Eu trabalho como HR Business Partner. É literalmente gestão de pessoas. Eu ajudo as pessoas com a carreira, ajudo gestão. Então, se alguém quiser se aprofundar aí um dia, eu posso explicar um pouquinho mais. Mas sou botafoguense acima de tudo. Amo o Botafogo. O meu dinheiro vai basicamente pro Botafogo, que não para de lançar camisas, não para de fazer motivos da gente viajar. Então, sou botafoguense acima de tudo e tô muito animada pra estar aqui com vocês hoje, meninas. Show. Eu sou a Rafa Esteves, tenho 27 anos, sou formada em pedagogia, mas atualmente estou estudando marketing, né? E eu sou uma botafoguense apaixonada, sempre tive interesse ali pelo Botafogo, acompanho o Botafogo, gasto muito dinheiro com o Botafogo. Todas nós. Meu Deus, a Argentina tá até hoje, né? A parcela. Sexta parcela batendo. A minha Argentina acabou, com a graça de Deus, mas Graças a gente vai fazendo Deus. novas dívidas com o Botafogo. Não para, né? Não para nunca. Não para. Não, toda hora tem camisa nova, daqui a pouco eles estão lançando outra camisa também. Estão lançando pra todos os esportes, nunca vi isso. É basquete, futebol, Eu já tô vôlei. Eu tô apaixonada nessa da Rafa, ainda não comprei. Eu usei meu último desconto que eu tinha com essa nova, que ainda não chegou a previsão de 17 dias de entrega. Eu falei, eu moro do lado de General Severiano, a dificuldade de chegar ali, eu não sei qual que é. Não, eu que comprei a camisa nova e no dia seguinte abriu do lado da minha casa uma loja no Nova América e até agora eles nem enviaram o meu pedido. Eu tô só a raiva. Vamos acelerar isso, Botafogo Store. Mas você usou o cupom também, então Usei o cupom. Teve um benefício de ser sócio aí, pelo menos. Sejam sócios, camisa 7. Então, tem uma pergunta que todo botafoguense já recebeu, né? Porque todo mundo fala assim, ai, como você virou flamenguista? Como você virou tricolor? Só que a gente não vira. A gente é escolhido. Então, queria saber de vocês, começando pela Lívia, como é que você foi escolhida? Isso é muito interessante, porque eu realmente fui escolhida pelo Botafogo. Eu fico brincando que foi um dia do chamado, mas é real, foi um dia do chamado. Era pra ter sido outro clube. Falo aqui, é melhor falar, melhor. Aquele que não deve ser nomeado, aquele que não deve ser nomeado. Era pra ser outro time do Rio de Janeiro, porque, resumidamente, minha família só tem eu e minha irmã de netas pela família do meu pai. E era pra uma ser de um time que era do meu avô, que é a mais velha, e eu sou a mais nova, o time da minha avó. Só que, gente, me davam camisa, falavam pra eu ser desse time e nada me fazia ser. Eu falava pra agradar, porque eu sou uma pessoa educada, fui educada pra falar o que os adultos estão me mandando fazer. E eu ficava naquela de, vambora, vai ser esse time. Só que aí eu nunca me consegui me identificar muito. E não ligava muito pro esporte, não ligava pra futebol. Meu pai, ele é médico, mas fez educação física com 40 anos e ama esporte. Vocês imaginam uma pessoa que vê futebol o dia inteiro, era meu pai. E aquilo dali nunca tinha sido despertado em mim. Até que um belo dia, isso eu tinha uns 16 anos, eu não falei me apresentando, mas eu tenho 34 anos hoje. Então, quando eu tinha uns 16 anos, eu estava passando na televisão, estava passando um clássico do Flamengo e Botafogo. E meu pai estava assistindo. Eis que eu viro e falo, papai, que time é esse aí? Esse preto e branco aí. Bonito, esse com time essa bonito, estrela. essa camisa bonita. Essa camisa bonita, preto e branco. Solitária. Meu pai é o Botafogo. E meu pai, curiosamente, fazendo um parênteses, ele torce pro Americano de Campos, porque eu sou de Campos dos Goytacazes, que é preto e branco também, querendo ou não, mas ele não torce pra nenhum time grande, né? Os 4 grandes aqui da capital, como minha avó e meu avô torciam. Então, dito isso, eu falei, quando vai ter esse time aqui pra jogar de novo? Aí ele, semana que vem, porque era uma final do Carioca, que eram, lá antigamente, né, eram aqueles 2 jogos que definiam o campeão carioca. Eu, tá bom, então semana que vem eu vou ver. Dito e feito, na semana seguinte estava eu lá assistindo, e aí foi muito interessante, meu pai viu aquela chaminha acesa ali, da única filha se interessando por esporte, e começou a falar da história do Botafogo. Meu pai estava na final, que o Botafogo ganhou com o Santos, só que o traidor estava na torcida do Santos.
só ali a passeio, porque ele não é santista. Então, ele foi me contando tudo aquilo, toda aquela experiência dele, e aquilo foi me irradiando, me incentivando. Eu vinha muito pro Rio, ele me levou em General Severiano, eu comecei a viver aquilo ali, me deu camisa. Então, eu brinco que eu escutei o chamado passando pela televisão e foi um despertar. E a partir daquele dia, foi fanatismo. Eu comecei a acompanhar, comecei a ver todos os jogos. E eu fui escolhida realmente pelo Botafogo. Não tem nada mais do que resume do que eu fui escolhida pelo Botafogo. Seu pai pulou um pouquinho a cerca também? Ou... Não. Não É legal que ele incentivou, né? Ele viu o seu interesse e foi Ele foi maravilhoso. A minha mãe não liga muito pra esporte, mas a minha irmã, aí a curiosidade, era pra ela ser flamenguista. E ela, hoje em dia, assim, minha irmã nunca ligou muito. Ela nunca foi num jogo na torcida deles, ela só foi na torcida da gente. Todo jogo que ela vai, ganhamos. E ela só segue páginas, tudo dela. Só que ela ainda fica assim, mas vovô, onde quer que esteja, pode ficar chateado comigo. Então, tem essa questão emocional, mas no fundo, eu sinto que ela foi escolhida também, é botafoguense. Ela é no sigilo. No sigilo não, porque ela posta, ela reposta vídeo, ela escracha. Só que tem uma parte do mental dela que ela ainda não admite, assim, eu sou. Tá bom. Mas um dia vai ser, quem sabe, eu não a convide aqui no Dia dos Irmãos pra ela seria ótimo. Seria uma boa. Vai que ela se assume aqui. É isso, Ju, tá aí. Venha. Venha o convite, você, Ju. Rafa, conta pra gente como você foi escolhida. Lá em casa também é meio parecido, né? Porque a minha família nunca foi tão ligada a futebol, né? Eles tinham os times deles, mas nunca foi muito ligada, porque eu nasci em Teresópolis. E fui criada no interior de Teresópolis. Então, pra gente ir ao estádio ou coisas do tipo, era muito difícil, né? Eu nem pensava na possibilidade de conseguir ir ao Newton Santos, né? E aí, meu pai torcer para um time e minha mãe torcer para outro. Só que eles nunca fizeram pressão nenhuma. Deixava a gente, escolhe qualquer time. O que você sentiu no coração, vocês escolhem. E aí, eu assistia Epa! Então, gente, essa é uma novidade aqui do podcast, é o nosso Momento Garrincha. O que é o Momento Garrincha, Gabriela? Então, toda vez que der 7 minutos de episódio, nós vamos ter 7 perguntinhas super rapidinhas pra gente responder. Super fácil, tá, meninas? Nenhuma pergunta muito difícil. E aí, depois a gente retoma ao que a gente estava falando. Só que como hoje não temos convidadas, nós somos as nossas convidadas, a gente vai responder as próprias perguntas. Sim. Preparadas? Mais ou menos, mas vambora. Tô tensa. Manda aí, Gabi. Vou começar devagar, tá? Jogo inesquecível. Nossa. Tem vários, mas eu vou começar pelo jogo da Libertadores. É impossível não falar que esse jogo foi inesquecível. Sim. Afinal, e você, Rafa? Cara, então, a final foi inesquecível pra mim, né? Porque eu levei a minha mãe de caravana. Mas eu acho que o jogo mais inesquecível pra mim foi o contra o São Paulo, no Morumbi. Também. Porque foi o primeiro jogo que eu consegui levar a minha mãe fora do Newton Santos. E aí teve toda aquela história, né? Que teve os pênaltis. Então tem dá arrepio. Só ir lembrar daqueles Então, tipo assim, foi um momento onde eu olhei pra torcida e todo mundo assim, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu não assisti, tá? Eu fiquei de joelhos no Morumbi de costas, rezando. E fazendo 500 promessas. Só quem tava no Morumbi sabe a sensação que foi estar ali naquele dia. Horrível. Eu chorei do início ao final. Eu acho que a gente morreu e ressuscitou do nada. Foi um jogo inesquecível. E você, Gabi? Cara, pra mim, também tá na leva Libertadores, mas foi Botafogo e Palmeiras no Allianz. Esse dia eu vi Jesus, e não foi Igor, foi Jesus mesmo, e voltei, assim... Pra vocês terem ideia, resumidamente, quando o Gustavo Gomes fez o fatídico 3-3, eu desabei no chão do lado do meu amigo e eu comecei a chorar. E lá as cadeiras têm números, né? E eu tava chorando na cadeira e eu não tava nem ouvindo o que tava acontecendo. Já tinha ido pra VAR, eu nem sabia. Não tava no meu mundo chorando. Eu sei que eu levantei a cabeça e eu vi o número 7 na cadeira. Eu falei, é agora. Aí eu só ouvi um menino falando assim no fundo. Foi mão. Eu falei, não, mão? Como assim? Ele tá no VAR, menina, vai ser anulado, levanta que vai ser anulado. Aí ele me levantou, no que ele me levantou, anulou, e foi assim... Eu não sei descrever, cara, eu chorei, assim, dá pra ver as fotos da minha maquiagem toda borrada. O Botafogo tem disso, né? A Rafa falou sobre estar ajoelhada nesse jogo do Allianz. Eu ajoelhei quando teve o gol,
E eu só levantei quando acabou. Eu não vi aquele chute na trave, tudo aquilo eu não vi. Eu vi depois quando eu saí. Porque eu estava ajoelhada, chorando, rezando com a minha Nossa Senhora. Eu nem vi que o Botafogo tem disso, né? Tem. Ele gosta de fazer a gente sofrer até o finalzinho. Aí nunca faço, nunca faço. Não pode. Vamos à segunda pergunta, então. Meu Deus. Faço também. Jogador favorito de todos os tempos. Ih, quer começar, Rafa, agora? Meu jogador favorito, eu tenho vários, né? Mas de todos os tempos, favoritão. É Louco Abreu, pra mim. Louco Abreu é realmente inesquecível. Mas eu vou falar o Jefferson. Eu sou apaixonada no Jefferson. Pra mim, é o melhor goleiro que eu já vi. E quando eu tava contando pra vocês a história, a primeira vez que eu fui em General Severiano, eu vi o Jefferson. Então, eu tenho aquela memória muito linda e registrada de entrar e ver o Jefferson. Então, eu nunca vou esquecer disso. E você, Gabi? Eu sou um pouco mais clássica. Meu preferido de todos os tempos. Eu não vi jogar, mas é Nilton Santos. Pra mim, ele é o maior jogador de futebol já existente no planeta. Sempre falo, tipo, Garrincha, amo, incrível, né? Garrincha aí do céu, manda um beijo. Mas, cara, o Nilton Santos revolucionou o que é ser um lateral no futebol. Sim. Ninguém mais fez isso, assim. Ele é tudo, assim, pra mim. Mas amo o Jefferson demais, amo o Louco Abreu. Todos, eu posso citar vários. E tem os recentes também, né? Que deram pra gente essa oportunidade de estarmos vivendo esses títulos, porque... Justamente, essa pergunta, ela é complexa. É complexa. Porque tem Então, vou aprofundar a pergunta. Pensando nos recentes, quem vocês escolheriam? Pode ser 2024, 2025. Eu vou escolher... Luiz Henrique, eu vou escolher o Marlon Freitas, porque eu acredito que ele é um senhor capitão. Ele tem todos os jogadores ali muito direcionados, muito focados. E, gente, é uma aula de coach, você vê o Marlon Freitas. Os bastidores, eu falo assim, gente, eu saio de lá motivada. Eu falei assim, amanhã eu vou trabalhar mais motivada após escutar o Marlon Freitas. Eu gosto até do meme do Marlon Luther King. Eu gosto muito. O da Gabi. Gabi. Eu tenho tatuado aqui um jacaré, né? Mas ele decepcionou um pouquinho a gente. Júnior Santos, eu te amo, tá? Mas... Vou ter que falar o Savarino, tá, gente? Sava Liso, Sava Deus. Pra mim ele é maravilhoso mesmo. Vamos pra terceira pergunta. Eu fiz duas, eu roubei, mas essa é a terceira, tá? Um jogo que gostaria de esquecer. Olha, tem alguns que eu gostaria de esquecer. Tem vários, na verdade, que eu gostaria de esquecer. Não vem nenhum na cabeça, mas aí, Rafa, enquanto eu vou pensando aqui. Cara, um que eu gostaria muito de esquecer, eu acho que qualquer botafoguense... É o contra o Palmeiras, né? Sim, com certeza. 2023. Realmente. Vou com você. Gente, aquele jogo ali foi... quase eu pulei da... Não tem como, porque a gente do viaduto. E é muito louco uma montanha-russa, né? A gente tava lá em cima e aí do nada... No intervalo, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem que no intervalo parecia Ano Novo. Tava todo mundo cantando, se abraçando. Caiu no tapetinho tocando. Eu tava abraçada com os desconhecidos. Eu fui comprar uma água e eu tava abraçando as pessoas. Vamos, parecia que já era um título, porque era muito difícil tirar aquele título da gente. Mas a loucura desse jogo é justamente isso. A gente foi uma do céu ao inferno. Uma montanha-russa. E o pior é pensar que é o efeito borboleta que é esse jogo, que tudo isso aconteceu porque a gente cantou campeão pro Lucas Vertem do Remo e o menino achou que era provocação contra o Palmeiras e tudo desandou a partir daí. Foi ali que Mas eu vou falar o jogo que eu queria esquecer foi contra o Flamengo, naquele ano também, fatídico de 2023, no Nilton Santos, que eles também ganharam. Foi um jogo bem cruel pra gente, a arbitragem, tudo isso. Não vou ficar, sempre. Então, é um jogo que eu gostaria de esquecer também. E você, Gabi? Cara, pra mim, eu diria esse, mas pra não falar esse que a Rafa falou, Botafogo e Cuiabá em 2020 eliminados da Copa do Brasil nas oitavas de final. Esse jogo, gente, eu juro, eu não estou exagerando. A minha depressão, eu demorei muito pra me recuperar, porque pra mim não era só tipo, perdemos, fomos eliminados da Copa do Brasil. Eu falei, o Botafogo vai rebaixar e o Botafogo não tem dinheiro. O Botafogo não conseguindo dinheiro das competições da Copa do Brasil, acabou o Botafogo. Não tinha SAF nessa época, né? Estava perdido. Tinha vindo o Honda e a gente fez a Aero Honda. Gente, eu tenho a camisa do Honda. Esse assunto é delicado, Rafa, eu tenho a camisa do Honda. Amiga, eu tenho a camisa do Honda. Amiga, eu fui pro aeroporto. Tem pior. Quando eu olhar minha camisa, eu vou lembrar de você, então. Não, e eu lembro que eu tava vendo esse jogo da Copa do Brasil. Cara, eu lembro perfeitamente. Eu tava no sofá da minha casa. Cara, quando o Botafogo marcou e o juiz apitou, porque foi 0-0, eu comecei a chorar muito. Minha mãe, filho, o que aconteceu? Eu falei, acabou o Botafogo. Acabou. Ela, não, filho, eu só fui eliminado. Eu, não, mãe, acabou o Botafogo. Na verdade, a gente já sofreu bastante, né, gente? Nós temos aí um passado muito sofrido. Demais. E eu consigo entender um pouco, até alongando mais, que a gente falou até que era momento rápido, mas a gente tá aqui hablando, mas vambora.
dá pra entender um pouco a oscilação de humor da torcida quando tem alguns gatilhos, igual no início desse ano, que a gente ali não sabia, a gente tava com várias incertezas. E a Então torcida dá fica pra meio... sentir. Eu sou aquela torcedora que, independente do momento, da riqueza, Você tá lá. do jogador que está lá, eu vou estar lá. Exato. Mas eu entendo a grande maioria, porque a gente já sofreu. Então, se a terapia não tiver em dia, mesmo em dia, Mas dói. é bom a torcida gente que foi lembrar maltratada. desses momentos e ver Sim. que, cara, quem tirou a gente do buraco foi John Sim. Textor. Ele sabe o que tá fazendo. Então, Exatamente. beijo pro papai aqui na câmera. Mandar beijo pra ele também. Beijo, texto. Manda reforço, que a gente Manda, sempre gosta. A gente Segundo adora. semestre é do Botafogo sempre. A quarta pergunta é o melhor estádio visitante que vocês já foram. Eu gostei muito do Morumbis, do Nossa, São Paulo. eu ia falar justamente Eu gosto dele. bastante, Eu eu não acho a gosto. estrutura de lá, eu gostei. Não gosto, Gabi. Pra mim é melhor que o Allianz. Acho O Allianz é meio muito caótico. ruim Não, o pra Allianz é ver. muito ruim. Parece... Não, tem uma rede, né? Tem uma É rede. muito ruim. Não, e a E é inclinação. altíssimo. A inclinação me deu uma... Eu desci naquele jogo. Do primeiro que eu fui lá, eu tava mais em cima. Eu desci um pouco, porque tava me dando, sabe, uma fobia de parecer que eu ia cair. É porque é muito alto, É né? muito Tipo, ruim, inclinado, não sei. Mas o eu que tenho Morumbis- medo de altura, eu quase faleci nesse estádio. É horrível, assim, né? horrível. Então, E o o Morumbis Morumbi eu é muito... gostei. Eu também. E você? Você O também? Morumbi é muito de boa. Esse lado aqui tinha Morumbis de visitante. Contra a Gabi. Eu sou Neoquímica Arena, tá, gente? Eu não Pelo conheço amor de ainda. Deus. Não. É o Então, melhor a gente vai jogador. juntar, vamos O juntas. jogador vem na sua cara, assim. Temos ó. que ir nesse. A gente vai. ano. O próximo a gente vai, então. Ou moça bonita, Bangu. Tô brincando. Vai, quinta pergunta. Jogador que traria de volta. Vou falar um aqui que eu amo, que é o Tiquinho. Ah, mas o Tiquinho não é o mesmo. Gente, deixa o Tiquinho lá de reserva. Ele quer ser reserva? Não, mas eu gostaria dele de volta e ficaria feliz com ele aqui. Eu traria de volta o Luiz Henrique, né? Todo mundo sabe disso. Mas o Luiz Henrique, eu não falei ele, porque ele vai voltar. O destino do Luiz Henrique. eu queria que ele Não, voltasse mas logo. eu Eu queria não quero, falar. não quero Mas não, aí a daqui Gabi dois não anos. estipulou o tempo. Daqui a 2 anos, daqui a 3 voltar anos. Eu quero amanhã. agora. Pra jogar voltar o amanhã Mundial, é vai o jogar Tiquinho. Mundial. Então, pra voltar Mas, amanhã gente, seria o ele vai Tiquinho. jogar nada, vai ficar no banco. Deixa ele lá ver o Tiquinho me faz bem, me deixa feliz. Melhor Tiquinho. Mas e você, Gabi? Quem você traria de volta? Olha, pegando aí as notícias que tivemos, eu aceitaria de braços e corações abertos Júnior Santos. Eu sabia de que você ia falar Júnior volta. Santos. Eu tava aqui, ó. Outra Eu tava pessoa, tudo. entendeu? Não tem como. Eu queria muito dizer o Almada, mas eu ia estar mentindo, gente. Não, Sei o que sonho muita da minha gente vida vai seria cair o Almada. matando, vai dizer, ai, Júnior Santos, traíra. Ai, foi embora. Gente, quem nunca errou? Que atira a primeira perda, volta, volta. Você vamos perdoa, né, Gabi? Já tá perdoando. Eu perdoaria também, até porque ele só joga bem no Botafogo, então pode voltar já, que a gente espera de volta feliz. Pra mim nunca foi um problema. Poderia ter saído melhor? Poderia. Mas assim, mercado. Errou, né? capitalismo, Esqueceu. É isso. Sexta, música favorita da torcida. Quer ir primeiro ou eu vou? Nossa, isso é difícil. Pra mim, é Tempo de Alegria. Eu acho que se tornou uma das minhas favoritas. Até por toda a história, né, do clube. E da gente renascer mesmo, né? É um tempo que a gente foi feliz, né? A gente veio de um período de muito sofrimento, de rebaixamento e de ninguém acreditar na gente. Chegou um momento que eu acho que a gente, como botafoguense, já não acreditava mais que seria possível, né? Sim. E aí, do nada, a gente, sabe, o John Textor vem e aí a gente começa a sonhar de novo. A gente sobe pra Série A e a gente começa a sonhar de novo. Então, pra mim, essa é uma das músicas minhas prediletas. Mas também, eu Não Para, que tá voltando agora. Adoro, Cara, é adoro. sensacional. É Adoro. sensacional. A Norte Eu está sinto que fazendo o clima história muda. com essa Sim, música. a Norte tá Fúria. fazendo história. Mas ó, tem uma coisa nessa música do Tempo de Alegria, que é da Loucos, né? Que, cara, em 2023 eu odiava essa música. Mas Quando eu também. Eu ficava, por favor, Eu pare, tinha medo de cantar pare. ela, porque depois daquele jogo do Palmeiras e tudo aquilo, Sim. eu fiquei traumatizada de cantar ela. É que nem falam Ninguém Cala. Não pode cantar Ninguém Sim. Cala que perde. Pra mim, Então. Tempo de Alegria tinha virado isso e virou Sim. Redenção. Mas, tipo, cara, é a sim. música mais Botafogo que Sim. tem, né? Que é a Redenção. Resume a nossa história como um botafoguense. É verdade. Mas a minha favorita é Ninguém Cala, porque me lembra muito o início de quando eu comecei a ir pro estádio. Então eu tenho essa memória afetiva de, assim, acho que foi, acredito que tenha sido a primeira música que eu decorei de torcida, então eu tenho um carinho muito grande por ela. E você, Gabi? Cara, a minha preferida é a dos ídolos, né? Ô, Botafogo. É maravilhosa. Nossa, Eu só tem, amo a gente só porque- tem música É boa. difícil escolher uma. Eu sou Cita libriana, eu todos tenho os dificuldade de ídolos. escolher qualquer coisa nessas perguntas E aqui. eu ainda queria que, pô, adiciona mais ídolo nessa música. Dá pra fazer uma continuação, dá pra Sim. falar no Monumental com 10.
Então, tem Gregory meteu o pé, dá pra fazer uma adaptação, Tem assim. uma provocação aqui sobre músicas. Diga. A nossa torcida quase não... Na verdade, só tem uma música. Tem aquele 10 no Monumental. Aham. Só essa música Mas não que é tem. música de torcida Mas não também. é música de Não é torcida, a cantada, gente não canta. é. O que aconteceu com a torcida do Botafogo aí? Vai aqui uma pergunta pra torcida do Botafogo. Estamos traumatizados? Eu não sei porque a paramos, última né? A música gente da, parou. da Loucos foi Tempo de Alegria, né? E depois Que é a gente não fez mais nenhuma música. Porque eu acho que a gente traumatizou aí, Sim. veio o gatilho, gente. Vamos pra terapia, mas vamos lançar músicas. Cadê a Precisamos canetada da de Loucos? música. Oh, pelo amor de Deus. Queremos Alguém músicas do vamos Monumental. cantar aí. Alô, torcida, Gente, por favor. já era pra ter feito, é verdade. E vamos à última pergunta. Essa última pergunta, gente, é tranquilinha. Coisa Quando a Gabi fácil. fala que é tranquilo. É a última, já Só que é o sabe que é a mais seguinte, tensa, né? Foi essa- difícil até agora. Essa, pra não facilitar, é uma pra cada, tá? Não é a mesma pergunta pra todo mundo. Então, eu vou começar e eu vou fazer pra Rafa. Meu Deus. Que é sua, Rafa? Olha a só, primeira. Rafa. Pro Igor Jesus não ir embora no mundo perfeito, você tem uma condição. O PK ser o 10 ou o Paiva como técnico até o final da temporada. A risada de nervoso. Gente, pergunta difícil. Não deveria nem, Não deveria nem existir essa nem pergunta existir aqui, essa Gabriela. pergunta, né? Muito polêmica. Mas é isso, né, gente? Quem tá indo pro Mundial agora é o Paiva, né? Não é o tá em PK. ca- PK. PK tá em casa. Então, eu fico com o Paiva até o final da temporada e deixo o PK lá descansando. Ó, um beijo Apoiada, pro PK, amiga. tá? Um Porque beijo, eu acho tá? que ele é muito dedicado, Mas tu tem limite. fica Mas em fala casa. assim, o Paiva, ele tá Ele evoluiu. conquistando. E eu penso, sabe aqueles idosinhos que querem ser bem tratados pelas pessoas? Eu sinto um pouco disso nele, que ele tá querendo um carinho. Cara, mas eu já Ontem criei ele- um carinho, um certo Ontem carinho por ele ele, cara. no Aerofogo, gente. Eu não amo ele, não. O que tem me convencido a estar mais Team Paiva são até o pronunciamento dos próprios jogadores. Eu vi uma Sim. entrevista do Vitinho muito interessante falando do jeito do Paiva, dele liderar, que hoje os jogadores sabem onde que estão os outros jogadores Sim. em campo. Então, eu acho que é ele tá uma construção. evoluindo, É entendeu? isso. Ele tá evoluindo. E é aquilo, gente, a gente vai apoiar, se tá dando certo e a gente tá começando a ver resultado, vambora. Acho que demorou, se vocês perguntarem minha opinião, demorou pra gente fechar o TEC, já que era o Paiva que tava por aqui. Já podia ter vindo Poderia antes. ter vindo antes, porque a gente teria tido mais Sim. tempo de ter ali a liga, a sinergia. Mas vambora, eu te apoio, Rafa, na sua escolha. É isso. Me apoie na minha também, por favor. Não sei qual que é, mas vamos. Já se prepara. A próxima pergunta, a Rafa, que vai fazer pra Lívia. Vamos lá. Vamos lá, Lívia. Pro Barbosa voltar de lesão, você tem uma condição. Nunca... Cadê? Não. Raul. Raul, goleiro titular dessa temporada. Eita. Ou Ryan de Que camisa... Ryan, menina. Onde Rua. tá? Halauan. Eu também não sei falar, então não. confusa. É o Riuan, Halauan. Isso. Outro dia eu chamei É de o De Raul. camisa 9 titular da temporada. Cara, é Raul, difícil, Deixa hein? só pro público entender. Sim. Raul, goleiro Nossa, titular. Raul. Ou Juan, de camisa 9 até o fim da temporada. Os dois até o fim da temporada. Gente, eu vou falar o nosso querido Halauan, Riuan, Rauan. Raul. Rau. A Gabi tem uma música pra ele. Depois canta, por favor. A Gabi tem... Canta. Canta. Quero gol do round. Amei. Já é hit, hein, round? É hit. Já dá pra cantar na torcida. Inclusive, faça a dancinha no TikTok, porque ele é o senhor da dancinha. Então, eu vou escolhê-lo porque... Multijogador. Vamos lá pra minha explicação. Tem que ter uma explicação pra ninguém Claro. botar um hate aqui em mim no primeiro episódio. Porque eu acredito que nós temos bons laterais, temos bons meios de campo, que a bola vai Sim, chegar nele. sim. É só ele fazer o papel dele, tacar a bola pra Que é dentro. um pouco difícil. Não é... Tudo bem, mas não é possível. Ele conseguiu aí. Mas eu concordo com você, porque uma coisa, o Raul chama gol demais. Ele entra naquele gol, já sei que vai sair. É isso. E não é nem que, tipo assim, ai meu Deus, ele é terrível. É que, Não. cara, vai sair o Ele gol. precisa Acontece. É. Então, entre as duas opções, vamos pra Halauan, Hau. De 9. Ai, chegou a minha vez. E agora sou eu, Gabi. A gente vai se vingar aqui. Rafa, deixa comigo, tá? Momento da vingança, vai. Para o Júnior Santos voltar, pode preparar o lencinho. Você tem uma condição: nunca ir a jogo fora esse ano, ou o Matheus Martins ser titular absoluto dessa temporada. Eu acho que tem que contextualizar essa pergunta. Muito bom. Que é que eu amo o Júnior Santos. E eu não posso... Eu prometi que eu não vou falar mal do Matheus Martins por Não um pode ano. falar, Então eu não não. posso dizer, mas o contrário de amar é eu e Matheus Martins. Gente, depois Mas a gente eu precisa perdoei. conversar sobre Eu isso. perdoei ele no último jogo. Perdoou tá? mesmo? Perdoei. Eu não
posso ficar sem ir na final no Peru, gente. Eu vou pro Peru. perfeita, Então o Matheus Martins vai ter que ficar. A gente vai ter Sabe que que fazer isso tá gravado, né? Perdoei o Matheus Martins. Cara, mas eu gosto do Matheus Martins. Ele Vamos vai fazer entrar no um Mundial e polêmico. fazer gol no PSG, Matheus também Martins. acho. Ele cresce em jogo que ele precisa crescer. O Matheus Martins é aquele jogador, se perguntar pra mim, Lívia, é titular? Não. Mas ele é um jogador importante pra gente ter na reserva Sim. e entrar em jogo que ele tá necessário. Então vamos abrir o coração pro Matheus Martins. Só ele não... Vamos. É que aqui, ele, no caso, ele é o titular, né? Mas Matheus Martins, no segundo tempo, rola. É isso. É isso, Tá. gente. Então vamos voltar. Sobrevivemos ao nosso momento Meu Deus, Garrincha, hein? vamos respirar primeiro. Respira. Agora a gente volta pra linda história da Rafa. Falava que morava em Teresópolis. Isso. Recapitulando. Então, voltando de novo, né, para aquele assunto, como eu fui escolhida. E aí, eu assisti o jogo, né, um tanto do time da minha mãe, que é o Botafogo, e assisti o jogo do meu pai também, e assisti o jogo da minha família, porque lá em casa são 3 times, né? E aí, eu assisti de todo mundo, só que, cara, quando eu assisti o Botafogo, era um sentimento diferente. Você sabe que você foi escolhida, né? Eu olhava as cores, a estrela, e eu realmente torcia pra sair gol e tal. E quando eu assisti os outros, era tipo... Ah, tá passando na televisão. Whatever. E aí eu comecei a criar esse carinho e esse sentimento pelo Botafogo. Até que um dia meus pais estavam trabalhando fora e eu vesti a blusa da minha mãe. E foi uma felicidade danada quando eu vi. Beijo, tia Aquela- Jaque. Maravilhosa. Maravilhosa. Você é filha única? Curiosidade, não? Eu tenho irmãos. E aí eu vesti a blusa do Botafogo e eu me senti tão bem. Sabe como quando você se sente identificada? Não sei, um pertencimento. Fashionista. Sim, eu fiquei, gente, essa blusa tem tudo a ver comigo, sabe? E aí eu Que é coloquei a blusa mais bonita Você fica também. bem mesmo, amigo. Todo vídeo, toda foto, você tá maravilhosa. Obrigada, amiga. tá? Quantos anos você tinha, Rafa? Você Eu lembra? devia ter uns... Nem 10 anos ainda. Ah, foi antes de mim ainda. Foi, eu já foi era antes. adolescente ali. E aí eu vesti a blusa da minha mãe e coloquei um casaco por cima e fiquei esperando meus pais chegarem do trabalho. E aí eles chegaram e eu falei, cara, eu tenho uma notícia... Escolhi. Eu falei, eu tenho uma notícia importante pra dar. Fofa. E aí eu coloquei ele sentado lá na sala e aí fui dar notícia. E aí meu pai meio que já ficou meio tenso. Eu falei, eu tenho uma notícia. Teu pai era o não deve ser nomeado? Não, meu pai é tricolor. Ah, tá. Lá em casa, tipo, meu pai é tricolor, mas a maior parte da minha família é vascaína. E aí eu tirei o casaco e falei, cara, eu fui escolhida, eu sou botafoguense. E aí meu pai ficou meio decepcionado, né? Teve aquela crise existencial dele, porque eu fui a primeira filha mulher dele, né? E ele tinha maior orgulho disso. E queria que eu fosse tricolor junto com ele. Mas eu falei, pai, não dá. E aí, a partir dali, eu só Sua acompanhei irmã é tricolor, né? Sim. Ah, então deu pra ir. Tudo bem. Deu, né? Deu uma bem, equilibrada. E você, Gabi? Cara, minha história eu já contei até lá quando eu fui no canal do Matheus Costa. Algumas pessoas conhecem. Eu acho icônica a história, porque tem vídeos. Porque se eu contasse isso sem vídeo, todo mundo ia falar, engraçadinha, história pra boi dormir. Mas é o seguinte, meu pai é falecido já. Meu pai faleceu em 2001, quando eu tinha 4 anos de idade. No penúltimo Natal... Penúltimo? No penúltimo Natal dele, em 1999, meu pai era tricolor doente. E minha mãe, beijo mãe, te amo, ela era botafoguense e quando ela engravidou, ela resolveu se tornar flamenguista. Porque ela disse que não quer... Não, minto, é o contrário. Ela era flamenguista e quando ela engravidou, ela quis se tornar botafoguense. Por quê? Ela não queria me levar pro estádio sendo Flamengo porque ela achava que tinha muita gente, que era perigoso. Então ela virou botafoguense. Só que, mãe, eu acho que essa história é louratinha, porque eu não lembro Meio mal dela contada, ser... tia. Não te conheço, mas achei meio mal. Exato. Eu não lembro dela ser botafoguense em momento Acho que a gente tem que nenhum. conversar com a mãe da Gabi. Precisamos trazê-la aqui. Não lembro dela ser botafoguense em momento nenhum. Então, a árvore genealógica, vamos pensar que era minha mãe flamenguista, meu pai tricolor. E aí, nesse Natal de 1999, a gente sempre filmava o Natal com aquelas câmeras... que nem TechPix, né? 99, super antiga. E aí, meu pai era um cara super reservado, super timidozinho. E tinha sempre o momento de entregar os presentes. E meu pai deixou pra entregar o presente por último. E aí, coitado, ele foi e me deu o presente, eu abri... Era o uniforme oficial do Fluminense. Muito bonitinho, gente. A camisa, horrível, mas bonitinho no sentido de pequenininho e tal. Meião, short, camisa. E no momento que eu abri, eu comecei a chorar e gritar, desesperada. E meu pai ficava assim, o que foi, filha? Não gostou, filha? Aí eu, tipo... Aí minha família começou a rir muito, rindo horrores. Porque meu padrinho é botafoguense e todos os filhos dele são botafoguenses também. Então, é ele, mais a minha prima Camila, Tassiana e Marcelo. Então, eram 3.
E aí eles começaram a gritar, fogo, fogo. E eu chorando, né? Nem aí pro fogo. Só que aí tem um momento da noite que passa que o meu tio ganha o bandeirão do Botafogo. E estende no chão e vai beijar a estrela no chão. E aí meu pai comenta, fala, ai, time feio. Aí eu vou e respondo, time feio nada. Aí todo mundo fala, é escolhida, é Botafogo. Lá, 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 lá. E aí tem vídeo no dia seguinte de eu cantando o hino, tipo... 2 anos de idade. Meu Deus. Se vocês foram mais tarde, eu fui com 2 anos, já tava aqui. Botafogo. Não, mas é muito interessante a história das 3, porque muita gente fala assim, porque botafoguense só existe botafoguense pai e mãe, da né? nossa idade, vamos lá, 30 menos, quer dizer, eu tenho 34, né? 34, 35 menos. Geração millennials. De pessoas que são netas de uma pessoa, do avô ou da avó Sim. que viu o título, Sim. ou do pai que viu o título, e não. Nós 3 somos a prova que não. Tem Exato, pessoas que não são assim, gente. Óbvio que também tem a galera que passa de pai pra filho. Sim. E são lindas as histórias também. Mas é muito interessante que as 3, eu não sabia da história de vocês duas. Ele também tá sendo inédito aqui pra gente conhecer. A gente guardou pra contar aqui a história das 3. E realmente, a gente foi escolhida e Botafogo é muito assim, né? A gente conversando com pessoas para além, né? Para outros amigos também, tem muita história assim. De pessoas que olham pro Botafogo, que se identificam em algum jogo, que viram algum vídeo de Garrincha, enfim, antigo ou recente, e que teve ali um despertar, e eu acredito que isso acontece muito com a nossa torcida com o Botafogo. Eu não escuto histórias assim de outros times, eu escuto muito histórias assim com o Botafogo. Por isso que a gente fala que a gente foi realmente foi escolhida. É muito engraçado, porque várias pessoas falam assim, mas se teu pai tivesse ficado vivo, você com certeza seria tricolor. Gente, o meu pai me deu o uniforme oficial do Fluminense, eu gritei e chorei desesperada, eu não teria sido tricolor. Ele só ia ficar triste. Sim, coitado. Não, quer ficar igual Bom que ele foi. Tô brincando, aquelas. Não, e o pior de tudo é porque era pra ter sido o time da minha avó. E coitada, ela viu. Eu vim morar com ela no Rio, ela me via saindo, mas não tem o que fazer. Assim, ela entendeu que realmente não dava pra Porque ser. quando a gente é escolhida, cara, Aí não tem perguntou, como. Você é Botafogo Não por tem causa de quem? como. Por causa de mim. Eu sou Botafogo por causa de mim. Por causa do por mim. Botafogo. Sim. Por causa do Botafogo, da estrela. É isso. Eu acho que é um time, além de tudo, esteticamente muito bonito pra Muito. criança, Sim. né? Muito. Então, acho que isso... A estrela sempre... Pode ver que qualquer história aqui, a estrela sempre é a que chama atenção, Eu passei na televisão e achei a camisa linda listada. Eu falei assim, gente, que time lindo, que time é esse? É lindo. E aí comecei a escutar a história, que a história do Botafogo é muito linda. E aí quando Linda. você vai se aprofundando, e eu dei muita sorte, eu agradeço muito ao meu pai por isso. Sim. Dele ter Te ajudado nisso, me ajudado a contar. Incentivado. E ele vir Sim. pro Rio quando a gente vinha, de ter me levado, de ter... A primeira vez que eu fui no Maracanã ver um jogo. Então, assim, né? Porque na época Isso não é tinha o muito Newton bacana. Santos ainda. Então, dele ter incentivado realmente. Porque poderia ter sido, né? Se eu não tivesse tido a sorte de ser filha do meu pai ali nesse momento, ter um pai que não ligasse tanto, ou que incentivasse a torcer pra né, outro. talvez. Pra Tanto outro que eu time. acho isso muito legal. Minha mãe também me incentivou muito. Hoje ela é botafoguense, tá? Ela já foi flamenguista um dia, hoje em dia ela é botafoguense. Meu primeiro jogo foi com a minha mãe, foi em 2007. O Botafogo ganhou, foi no Newton Santos, né? Antigo Engenhão, antigo João Avelange. E, cara, ela me deu... Assim, eu não tenho pai, né? Porque ele faleceu. E ela foi comigo no estádio, ela me levou, então... E eu moro muito perto, né? Então isso é uma coisa maravilhosa. Mas se eu não tivesse tido esse Eu amo incentivo... chão, mas é um chão que eu vou feliz, eu não me importo. Hoje em dia, Eu vou pra esse chão. todos os meus amigos, a grande maioria, todos não, mas a grande maioria é botafoguense. Mas eu vivi a minha vida inteira sem ter um amigo botafoguense, assim. Eu ia pra estádio sozinha, desde adolescente. Então, tipo, o momento que o Botafogo tá vivendo hoje, de ter tanta criança sendo botafoguense, gente, isso é loucura, assim. Na minha escola inteira, só devia ter eu de botafoguense. assim. Eu acho que deve acontecer com nós 3, né? Mas eu era taxada como a botafoguense na Sim, escola. exato. Tipo, a botafoguense chegou. Botafoguense não sei o quê, sabe? Ainda é um pouco assim, né? Porque a gente é muito fanática. Então, falar, Gabi, qual? A botafoguense. Meus Tá. clientes, eles, né, quando meu trabalho, Mas- eles brincam muito. A Lívia, Botafogo. Aí eles me apresentam quando é uma pessoa. Não, porque ela é muito botafoguense. Eu sou meio. Cuidado. Tem esse Isso é muito bom. status. Sim. É isso. E é muito interessante essa questão que a gente tava falando de amizade de Botafogo, porque o Botafogo é muito família. Eu não sei se vocês sentem um pouco isso, mas eu sinto que a torcida do Botafogo, um vai abraçando o outro. Você apresenta uma pessoa a um amigo. Nós 3, inclusive, somos muito assim, né? Porque estamos aqui. Nós temos um amigo em comum. E a gente nem se falava muito. Acho que é a primeira vez que a gente tá se falando tanto. É a primeira vez que eu a tô gente tá falando se com você. vendo, inclusive, presencialmente. A Gabi eu já tinha visto no estádio, vi ela de longe sair correndo um dia pra falar.
Mas as pessoas se abraçam muito e criam um laço, vira realmente uma grande família. Quem não é botafoguense, eu acho que não entende muito isso. Essa questão da gente falar assim, não, eu conheci aquela pessoa, eu vou encontrar ela no estádio. As pessoas começam a se Chega lá, todo mundo se conhece, todo mundo. Se você não vai no jogo, alguém manda uma mensagem. O que aconteceu? Por que você não veio? É isso que eu falei. Hoje em dia, a maioria dos meus amigos são botafoguenses. E a maioria dos meus amigos eu fiz em jogo. Eu fiz de estar do lado e abraçar na hora do gol. E aí, do nada, troca Instagram e aí se conhece e aí vira essa família. É isso. É até engraçado que a gente sempre fala, a Rafa é presidente, é prefeita, a Lívia é prefeita, porque a gente para e vai falando com todo mundo, mas é isso, todo mundo se conhece. Sim. Não é porque a torcida é pequena, antes que venha porque a torcida é pequena. Não é por isso, tá bom? É porque nós somos comunicativos, sociáveis, somos uma família. Nós, como mulheres, eu acho muito interessante a quantidade de mulheres que tem na torcida do Botafogo. Sim. Eu vejo muitas mulheres. Eu já são mais engajadas também, eu acho. Muito. Quantidade de mulheres que são criadoras de conteúdo ou não, mas que simplesmente vão ao jogo, é incrível. Na final do ano passado foi muito interessante que eu tava fazendo conteúdo pra internet, né, pra redes sociais, e uma menina começou a me seguir e falou assim, eu tô sozinha. Eu, por enquanto, não tenho nenhum amigo. Tipo, você se incomoda de eu começar a te seguir, de qualquer coisa te encontrar lá? Eu não, claro. E reforço mais uma vez, vira uma grande família. Pessoas desconhecidas começam a se ajudar, começam a falar onde vai ficar o Airbnb. Você tá indo, né? Eu e Rafa, a gente tem uma história muito engraçada. A gente foi pra uma festa lá no Itaiangá. E aí, eu sempre faço vídeo pré-jogo postando assim, sabe quem joga? É o Glory. E nesse a gente fez com a camisa da festa. E aí, uma menina respondeu, mentira que vocês vão pro jogo, eu tô aqui também. Ela tava na mesma festa da gente. Aí eu falei, vamos, vai com a gente. Aí ela falou, ela não vai. Eu falei, ela vai, ela é botafoguense, ela vai. Aí ela me respondeu, tá bom. A gente se encontrou no final e ela foi com a gente. A gente não se viu o evento inteiro. A gente só marcou com ela, tal hora no portão pra gente pedir o Uber. E tal hora ela tava no portão e ela pediu o Uber. A gente entrou no Uber dela. Ela já tô pedindo. E eu falei, calma. E foi nós três juntas pro estádio. E aí a gente já encontrou ela em outros E ela não tinha comprado ingresso. Ela comprou na hora pro mesmo setor que a gente. Aí ela foi no jogo com vocês. Ela foi no jogo. Inclusive, ela é muito pé quente. Beijo se você estiver assistindo, porque, cara, você tem que ir aos jogos. Vá nos jogos com a gente. Inclusive, se quiser vir aqui um dia, a gente já vai chamando aqui as pessoas. Vem aqui pra contar dessas histórias das famílias botafoguenses. Maravilha, gente. Vamos seguir agora e vamos falar de Botafogo. Vamos falar das notícias da semana. Porque, como eu falei lá no início, foi uma semana muito bombada, né? Aconteceu muita coisa nessa semana. Acho que a gente pode começar falando por um momento que foi meio agridoce, né? Foi triste, foi feliz, foi uma mistura de coisas, que foi a despedida do Igor Jesus nessa situação. Assunto delicado, hein? Assunto delicadíssimo. Lágrimas acumulam aqui nos olhos quando a gente fala de Igor Jesus, e as pessoas podem perguntar, mas por que o Igor Jesus ficou tão pouco tempo? Recebi essa pergunta. Cara, o Igor Jesus, vou tentar resumir o meu sentimento, depois vocês falem um pouco dentro do que ele significa pra vocês. O Igor Jesus, ele vestiu muito a camisa do Botafogo. Temos outros jogadores que fazem isso, tá? A gente fala aqui de Alex Telles, o próprio Marlon Freitas. Luiz Henrique. O John é um cara que... O Alex Telles, o Barbosa, a gente não pode deixar de falar do Barbosa. Pensei no Barbosa e falei Alex Telles. Mas ele também. Todos eles vestem muito a camisa, mas o Igor, ele tem momentos emblemáticos de jogos importantíssimos. Que a gente precisava de um cara com a característica dele, que batesse no peito, que mostrasse o escudo. Ele tinha orgulho. Ele tem muito orgulho. Eu acredito que ele sempre vai ter, né? Da forma que ele se comunica. Ele volta. Por favor. Mim, ele não queria ir. Eu não sei o que vocês tenho isso pra mim também. Eu também acho que a fonte que dizem que, assim, foi uma escolha dele, não foi algo forçado. Também ninguém vai falar que foi forçado, né? Mas eu acho que todos nós entendemos, né? A saída dele. Todos nós entendemos. Eu, particularmente, desejo que ele seja muito feliz, tenha muito sucesso e depois volte pra casa. E ele vai ficar até o final do Mundial, assim, ele fez o papel dele. Eu achei que ele já ia muito antes. Eu achei que ele ia na primeira janela. Eu falei, meu Deus, como é que ele não foi embora? A gente vai perder todo mundo. E ainda bem que ele não foi, tá? Porque ele foi uma peça importantíssima. Que o Savarino vai ser no Mundial também. Exatamente. E vai ser no Mundial. Então não é uma grande... A gente despediu dele na nossa casa, né? Pra mim foi um até logo. Mas... Chorei horrores, gente. Em breve ele tá aí. Ele e Luiz Henrique, inclusive, teve um momento lá no último jogo namoradinhos, né? Lindos. Pena que o Luiz Henrique não casou com ele. Gente, viu aquele meme que fizeram? E o Luiz Henrique ainda marcou o casamento no dia da viagem do Igor Jesus. Por quê? Porque não casou um dia antes. Achei um absurdo. Eu queria ver o Igor Jesus padrinho. Também queria. Inclusive, não foi ninguém do Botafogo, né? Não, tava todo mundo viajar, não tinha nem como. Vamos fazer um casamento 2. O dia do casamento, E me chama, que eu quero ir. Chama a gente no próximo, se vocês casarem
de novo, que rico tem essas manias. Eu vou casar aqui no Brasil, vou casar, sei casamento lá, na humano. Grécia, vou casar na Europa. Mas se tiver no Brasil de novo, chama a gente. Mas esse jogo do Ceará, que foi a despedida do Igor Jesus contra o Ceará. Foi contra o Ceará, né? Foi. Acho que Foi. eu tava falando besteira já. Não. Cara, eu sabia que o Pedro Raul ia fazer um gol, né? Que começa por aí, a lei do ex com o Botafogo Aqui sempre ele não acontece. fazia, mas lá ele faz. Exato. Vamos pontuar isso Aí ele aqui. não só fez um, Polêmico, como fez polêmico. 2. Aí isso que eu queria pontuar. Cara, a gente começou o jogo tão bem. Sim. O que acontece com o Botafogo? Que ele vai indo e Vai caindo, né? graças a Deus a gente não perdeu esse jogo. Graças a Deus, graças a Alex Telles, graças a muita gente. Mas assim, por que não dá pra ser tranquilo? Era um jogo pra ser tranquilo. Gabi, eu acho tranquilidade e Botafogo. Nós vamos falar muito essa frase aqui nesse podcast. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Não são. Ai, gente, eu não consigo acostumar com isso. Eu fico irritada. Esse jogo me deixou muito irritada. Eu comemorei muito o primeiro gol, mas eu tava irritada, assim. Eu falei, eu não vou reclamar, não vou cornetar, porque às vezes eu corneto. Porque hoje a despedida do Igor Jesus, meu foco é esse. Queria muito que ele tivesse feito um gol, não Também. fez, mas tá... Ele tava merecendo, né, cara? Ele tava merecendo, mas eu entendo o Alex Telles ter batido o pênalti. Porque, vamos lá, vamos pensar na cabeça do jogador. O Alex Telles vai ficar. Se Deus quiser, ele fica Sim. aqui e não vai embora. Final do ano, todo jogador gosta de saber qual é a média do gol pelo time. Não. Mas a fofoca que corre é que o Igor Jesus falou que não queria bater. Que o Alex Telles sugeriu e o Igor Jesus disse, não, eu estou insistindo. Não tava sabendo dessa fofoca. Aí... Pode ter sido também. Igor Jesus, conta pra gente, foi isso? Ele tava, não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti ele um pouco ansioso em algumas jogadas. Ele Mas não é tava no porque era a normal despedida dele. Você entende que ele tinha um carinho imenso. Muito nervoso. Ele viu a festa todinha da torcida, o estádio lotado. Eu comentei com o meu Cara, amigo. deve ter sido muito triste. Ele teve uns erros que ele não teria em jogo Não tem. normal. Ele tava nervoso, ele tava nervoso. Compreensível. Então, super assim. compreensível se a fofoca for real. A mulher Ele dele não- tava chorando E na mesmo- arquibancada. A gente tava chorando com ela. Sim. tava E todo mundo vamos chorando. supor que não seja verdade essa fofoca, Sim. que o Alex Telles não... Eu critiquei, tá? Critiquei Alex Telles, vou botar aqui. Mas pensando calmamente, pós-jogo, a gente tava... Eu acho que tava 2-1, certo? Tava 2-1 quando É. foi. Ou tava 1-1 ou tava 2-1 já? Ih, Eu acho que já tava 2-1. Eu não lembro. Eu sei que tinha uma Acho que tava diferença... 1-1. Podemos tinha ver uma aqui na diferença internet. pequena de placar, assim. Não era uma diferença grande. Não. então, ele quis ampliar o placar. Porque, cara, é o Alex Cara, mas Telles eu batendo acho- pênalti. Ele sabe o que ele faz. E eu acho que tinha, talvez, uma certa chance do Igor Jesus talvez perder, cara. Pelo nervosismo Não, dele. imagina você perder a Entendeu? sua despedida. E, ia pô, ser terrível. justamente, ele já devia estar nervoso. Caramba, todo mundo Sim. chorando, minha despedida, eu quero ir bem, sabe? Imagina se ele perde um pênalti ali. Super compreensível, Entendeu? só que a torcida, não sei onde vocês estavam, mas aonde eu tava, ficou todo mundo assim. Ficou. Cadê o Igor Jesus? Mas eu fui uma que fiquei assim, não, tem que Eu ser o fiz, Igor, eu tem que reclamei. ser Na o hora Igor. que o Mastriani fez o gol, eu falei assim, foi Igor Jesus? Porque a gente queria, a, gente- torcida. Mastriani. Todo mundo estava lá torcendo, óbvio Tem que a gente coisas sempre que só acontecem com o acontece Botafogo. Foi o Mastriani fazendo Foi o gol, não Mastriani. foi o Igor Jesus. É isso. Mas fiquei assim, feliz, ganhamos, é isso A que importa. gente Fez nosso ganhou. trabalho. O último jogo em casa foi com vitória e a Importantíssimo gente esses tá 3 indo pro pontos. Mundial com uma vitória aí. Isso. Então vamos falar dele. O Mundial. Mas antes de falar do Mundial, já falando também do Mundial, eu e Rafa fomos no Aerofogo ontem, né? foi Conta incrível. como que foi, porque eu não pude ir. Ontem foi o único domingo no mês que eu poderia fazer umas coisas que eu tinha que fazer pessoal. Como que foi? Porque eu vi muito vídeo, tava muito bonito, tinha uma galerona. Conta pra mim. Galerona, assim, a galera Me muito contem. animada. Os jogadores, eu acho que muito emocionados, assim, de ver. É a única torcida que faz isso, né, gente? Tem sim. time que já tá lá e ninguém nem sabia que já tinha viajado. eu não vi, E Ninguém foi falou. outra despedida pro Igor Jesus, né? Porque ele foi o jogador que mais Gente, ficou ali. Eu acho que ele tava sentindo muito, gente. ele assinou a camisa de todas as crianças que estavam lá. Ele tava sentindo, sabe? Perfeito. E assim, eu acho que foi muito bonito e emocionante Sim, e serve pra dar um gás, né? Acho muito importante. Pra eles Eu não entenderem. consegui nenhuma foto, mas a Rafa... Ai, gente, eu consegui Você falar apareceu com o um Igor vídeo, Jesus. foi um vídeo que você apareceu? gravou um vídeo. Ele pegou meu celular, menina. Eu segurei nele e falei, você não vai embora, Agarrou a não. mochila dele, Eu igual segurei a na mochila dele, Macaquedão porque lá. ele já tava passando e indo embora. Aí eu falei, não vou perder essa chance, não vou. Certíssimo. Agarrei na mochila dele e falei, você não vai embora, não, tirar uma foto comigo. Aí ele pegou meu celular, Eu ainda tava filmei a cabeça de gravando. todos. Olha, Só filmei Foi uma cabeça. loucura. É que vocês ficaram atrás de pessoas que já estavam que na barra, né? estavam na É grade, que tinha sim. 2 adolescentes na minha frente, eles subiram na grade. Eu tava Eles atrás dos ficaram adolescentes. maiores, Eu tenho entendeu? 1,63, Mas gente. eu puxei pela mochila do Igor Jesus, pela alça da mochila Tá dele. certa, faria Falei, mesmo. não, tem que falar com ele. Aí Faria ela o tem esse vídeo mesmo. belíssimo. Ai, gente, muito bom. Mas Mas agora vocês sim. estavam lá e nosso podcast estava representadíssimo. Sim. Agora sim, falando do Mundial, o próximo jogo vai ser contra o Seattle Sounders, que é um time que veio, assim, no domingo mesmo, perdeu de 3-0, né? Pra mim,
eu acho que para vocês também, é o mais fraco da nossa chave. Não quero subestimar, porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não duvido nada a gente perder pra eles e ganhar os outros, mas... Mas é um time que eu não sei se vocês sabem, mas ele é bem... ele começou em 1974, mas ele é bem recente. Ele só foi entrar na MLS, não sei falar estadunidense, isso. Mas ele só foi entrar na Liga dos Estados Unidos mesmo em 2007. E aí, ele tá agora no Mundial, porque ele ganhou a Conca Champions. E ele ganhou em 2022. E depois disso, nunca mais. Beijinho, não ganhou mais. Então, assim, tendo o PSG e Inter, é o time que... teoricamente, é o time mais pra fraco. fazer os 3 pontos, né? Sim. Então, tô confiante. Não sei se deveria estar, né? Gente, eu tô muito confiante. O PSG ganhou a final. Eu vi a final. Quando eles ganharam daquela goleada, eu levantei do sofá e falei, o Botafogo vai ganhar desse time. Eu não sei, eu juro pra vocês, eu não sei se é um surto coletivo que acontece com os botafoguenses, mas com várias pessoas que eu conversei, eles sentiram a mesma coisa e falaram, cara, eu Tomara que isso seja um sinal, né, gente? Pelo amor de Deus, não corrente. Eu acho que é um Vamos fazer uma corrente. Eu acho que é um porque... surto, foi um surto coletivo das pessoas que eu conversei. As pessoas agora eu nem consegui assistir a final do... Eu falei, não vou assistir. Eu assisti e pra mapear, pra depois mandar um relatório pro pai, ainda não mandei, mas vou mandar, anotei várias coisas. Mas, brincadeiras à parte, mas assim, realmente, eu tava confiante. Óbvio, gente, cada jogo é um jogo aqui, tenho aqui um otimismo, porque a gente torce pro nosso time e a gente tem que confiar no nosso time, independente do adversário. Se a gente não acreditar no nosso time, quem irá acreditar? Mas eu tô otimista. Eu acho que a gente tem possibilidades, óbvio que vai ter muito pouco tempo, já vamos falar das contratações pra galera ali se enturmar, mas eu tô otimista. Mas falando do Seattle, tem uma coisa que é importante, que a gente vai jogar no estádio deles, né? Então não é tão fácil assim. E eles têm, inclusive, uma característica da torcida deles, que vai uma marcha pro estádio. Exato. E a gente vai estar em hiper desvantagem, porque eles vão estar no estádio deles, nenhum momento... eles quebram recorde de público, assim, bizarros, e a gente vai estar... É isso, gente, nem sei quantos botafoguenses vão conseguir ir. Quem for, por favor, represente muito a gente. Deus. Mas assim, vai ser difícil, mas oremos. dá. E a gente não pode esquecer, né? Que a gente eles vão ter o João Paulo, né? E a lei do ex. Se ele colocar a toquinha, esquece, tá? E eu Pedro Raul fez 2. Sem falar que o ídolo deles é o Lodeiro, né? Que então, foi... gente, Lodeirinho, eu sou apaixonada por Lodeiro. Vai ser muito difícil esse jogo pra mim, tá? Mas o Botafogo prevalece. Pelo menos o Lodeiro não tá jogando, né? Se o Lodeiro tivesse jogando. Pelo menos. João Paulo mas não é que ele atacante, aparece né? o quê? Lá na arquibancada, dá um tchauzinho. Que eu não sei se vocês viram, aí falando de gringos que jogaram já pro Botafogo e já saíram e não jogam mais. Na final da Libertadores, o Herrera tava lá na torcida. E ele estava exatamente atrás de mim. Eu tenho um amor, uma devoção pelo Herrera. Eu amo o Herrera. Também. Amo o Herrera. Doido. Enfim, tudo que o Botafogo precisava naquela época era ele e o Louco Abreu ali. Era uma dupla maravilhosa. 2 loucos. E o Herrera tava atrás de mim, eu dei muita sorte. E eu não sabia o que eu fazia, porque eu não conseguia chamar ele, mas assim, foi muito interessante estar. Então, ver o Lodeiro também vai bater aqui, porque são grandes jogadores que faziam a diferença naquele time da gente tão limitado, que tínhamos times limitados há uns anos atrás. Então, são pessoas que marcaram a gente aí, jogadores que marcaram. E assim, cara, meus amigos até me zoam que eu tava muito pessimista com o mundo de mal, principalmente com o PSG. Juro, mas você Gabi. estava mesmo. Estava. Você tá assim Só também, que Rafa? agora Não tô temos contratações boas, mas já não estou pessimista. Morreu a Gabi pessimista. Amém, né? Está a Gabi otimista. Amém. Eu estava otimista desde antes. Não vou dizer igual algumas pessoas que a gente vai amassar o PSG. Calma aí, eu tenho senso. Amassar não, mas a gente vai ganhar de 2 a 1. Mas a gente tem capacidade pra ganhar. Vou soltar ganhar aqui. 2 a 1. Vamos passar em segundo lugar. Vamos ganhar o primeiro jogo e vamos passar ali no... Cara, você não é a primeira pessoa que me fala que sonhou que a gente vai passar em segundo lugar. Eu não sonhei, tá? Talvez isso seja um sinal. Eu me lembro que alguém hoje me disse que sonhou que a gente passava em segundo lugar. Vamos passar. Por mim, passar, pode ser primeiro, segundo, eu não me importo. Eu também não. Mas a gente vai passar. E nada tira esse otimismo de mim. Eu tenho que passar um pouquinho pra vencer desse otimismo. Vamos falar de Arthur Cabral? Vamos falar um pouco dele? O que vocês acharam dessa contratação? Eu gostei muito, porque principalmente, não só pro Mundial, tá, gente? Aqui eu vou falar do Botafogo segundo semestre. Acredito que a gente vai ter uma carência do nosso 9, 99, 98, seja lá o número que ele for jogar. É um absurdo ele tá de 98, tá? Concordo. Mas não sei se vai ser só pro Mundial. Realmente eu não sei, tá? Como que vai ser. Aquela foto dos 9 do Mundial me irritou de uma maneira que eu falei, meu Deus, não é possível que o 9 que vai representar a gente
Não consigo nem Mas pedir Halawan, desculpa. Hyuan. Qual é a música? How. Quero gol do... Imagina, a gente classifica com o gol do Brown. Pois é, Gabi. Isso aqui vai Pode estar acontecer, gravado. já pensou? Salva esse corte. Porém, contudo, todavia, minha expectativa é boa, principalmente pro segundo semestre. Não sei como que ele vai chegar, se já vai ser titular no Mundial. A gente não sabe aí qual vai ser a formação que o nosso querido técnico Paiva vai estar escalando. Mas eu tô bem otimista, porque a gente vai precisar de um cara experiente. Ele já tem aí 30 anos, ou mais de 30 anos. Então, é um cara com experiência. Não, ele tem 27, 98, é 27, não é? Eu errei, 27. 98 é justamente tem um de 30 aqui, ele tem 27. Então, é um cara de quase 30 anos, cara maduro. E assim, ele lá na Europa, ele foi muito bom, né? Ele fez 102 gols e teve 20 assistências. Apesar que agora, a última temporada, ele foi banco, né? Sim. Que o Grego entrou lá e o Bruno Lage, nosso querido Bruno Lage, botou ele no banco. Mas assim, vocês confiam em Bruno Lage? Eu não confio. Ele botou então, assim, talvez ele ter botado ele no banco seja uma coisa boa, Mas entendeu? saiu ali uma Seja notinha. um sinal bom. Às vezes é um sinal bom. E ele deu uma notinha falando que ele vai vir pra um grande clube, né? Ele parece que ele falou isso pro Arthur. Eu vi. Então, ele tem um carinho ali, apesar da saída dele ter sido um pouco, a passagem dele ter sido rápida. Mas eu não tenho carinho nenhum por ele. E assim, 15 milhões de euros, né, galera? E contrato aí até 28. É bom demais ser rico. É isso. E vamos falar da mais recente, né, que é o Tucu. Eu acho que é assim que fala, o Joaquim Correia. Acho que é Tucu. Tucu. É de Tucu, da cidade lá, ou do país. Ah, então não sei. Acho que é do Tucu ou Tucu? País, Tucu. Tucumã, sei lá, alguma coisa assim. Joaquim Correia. Joaquim, gente, vamos falar Joaquim. Argentino, mais um argentino aí, gente. Ai, Rafa tá animada Adoro com argentino. ele. Super animada com ele. Rafa, eu vi um vídeo seu, inclusive. Ele foi formado pelo Estudiantes, né? Ele tem os números bons aí também. Sim. E o melhor de tudo é que ele veio sem custos, né? Não Sim. gastamos dinheiro com ele. Então, a gente gasta muito dinheiro em um e no outro a gente economiza. Isso Eu é bom vi no uma Botafogo. galera, tipo, comentando um pouco sobre ele, até no vídeo que eu postei, né? Falando, ele tá um pouco abaixo do esperado ultimamente e tal. Mas assim, né, cara, as pessoas também têm que dar tempo ao tempo, né? O Luiz Henrique, quando ele veio pra cá, ele também não veio lá da Europa, nossa, bem demais. Mas, se eu E não eu me engano, lembro que no ele foi início... colocado como reserva E eu também. me lembro que no início, tipo, a boa parte da torcida não gostava do Luiz Henrique. Não, precisamos falar. Pode ser o mesmo Eu Arthur, fui tirei uma foto do... E essa foto tá no meu perfil. Eu tirei uma foto com o Luiz Henrique e as pessoas me massacrando por ter ido eu tirar uma lembro foto disso. com o Luiz Eu Henrique. lembro disso. Tanto que depois da Libertadores e do Brasileiro, eu voltei lá e falei, e aí? Fala dele agora. Entendeu? Então, assim, é importante a gente dar tempo ao tempo. Talvez ele não esteja na melhor fase dele agora. Mas vindo pra cá vai ser outro país, Mas aqui é outra Botafogo. adaptação. Sim, aqui a gente é uma família, né? Nós vamos acolher E ele. isso sobre o tempo ao tempo, Rafa, é muito interessante que a Gabi Sim. comentou do Arthur. Tivemos duas trajetórias muito interessantes de chegadas um pouco conturbadas, que foi do Luiz Henrique ano passado, que dois chegou sets. ali, Os os dois dois sets, que chegou ali numa expectativa muito alta, ele não conseguiu Não tava retribuir essa conseguindo expectativa, retribuir. né, a nossa altura que a gente estava ali. Do nada, num belo dia, ele conseguiu reverter aquilo dali, foi ali e é um dos grandes nomes do ano passado. E o Arthur esse ano... Mas o Arthur foi diferente a trajetória. Ele chegou, óbvio, com uma expectativa muito alta, mas tinha um peso muito grande substituir o Luiz Henrique. Não é fácil você chegar e queriam muito substituir. comparar. Gente, vocês já viram o tamanho da perna do Arthur? Nunca que ele vai dar a corrida que o Luiz São Henrique dois dá. jogadores com características Muito totalmente diferentes. Mas eu adoro o nosso bebê Adoro. Reborn, já fui convertida. Ele tá super solto, eu acho assim. Eu acho um querido. Ele começa tirou, por aí. eu acho que ele tirou o Ele tirou peso, o né? peso. Foi o que ele Sim, falou, ele graças tirou a A aquele terapia peso. dele está em dia. Entendeu que ele é o Arthur, ele não é o Luiz Henrique. E tá tudo bem. Temos também o Álvaro Montoro, né? Que é o nosso nenenzinho. O baby, esse é Ele é um reborn baby, total, né, né, gente? gente? Gente, Essa criança. Eu, quando eu tava vendo os jogos, eu vi ele no Vélez, eu falei, gente, por que o Botafogo não pegou essa criança pra jogar aqui ainda? 18 aninhos é muito novo. Gente, É ele muito fez novo. cinco jogos na Libertadores, 3 gols, tá ótimo, pelo amor de Deus. Sim. Ele aí, uma grande promessa, né, da Argentina, que já passou ali pela seleção sub. E ele falando do Almada. Argentina. É isso. Achei um fofo. Não, falou do Almada, já ganha nosso coração, porque a Almadinha Exato. é o amorzinho, Amadinha Cristalzinho, como eu chamo a Amadinha com todo o meu amor. E temos também o Caio Pantaleão, né, que é o zagueiro, veio agora do... Não sei falar o nome desse time, Krasnodar, que é da Rússia. Difícil. O time que é do Vitor Sá. Ele lá tava como reserva, né?
Mas o time foi campeão, ele deu lá suas defesas. Eu vi o vídeo que o Botafogo fez dele, achei bem bom. Então, tô com uma expectativa aí também. A gente tava precisando reforçar o setor defensivo, né? E muitas lesões no setor defensivo. Porque ele é um cara de 29 anos. Nossa zaga tá muito jovem. Óbvio que isso não quer dizer nada, a idade quer dizer nada, mas é bom você ter um cara lá que experiência, porque tem jogos que a gente vê o que aconteceu com o Jair na expulsão dele. E Davi e David, que eu nunca sei se é Davi ou David Ricardo, também. eu acho. O David Ricardo, ele também foi expulso, né? E você vê que é uma coisa de maturidade. Maturidade. E o Barbosa não, o Bastos. O Bastos, a gente não sabe como ele vai voltar, E né? se volta, né? Será que volta? Não, ele viajou, eu acredito que como ele vai estar também, né? Porque ele ficou um bom tempo longe. O Bastos, gente, é um diamante bruto. Ele foi lapidado pro melhor do ano, que é o Mundial. Ele vai render lá. Só que é ótimo. Eu fiquei muito feliz da gente ter contratado um zagueiro mais experiente, com mais idade. Porque tem jogo que você precisa, óbvio, de qualidade, mas você precisa de outras características, né? Isso, de maturidade ali. E a última contratação foi o Christian, né? Christian Ló. O goleirinho de 19 anos, goleirinho sem diminuir, mas só porque ele é nenenzinho. Outro baby. Ele veio do Independente Del Valle, veio da base de lá, né? Eu acho que foi uma contratação mais pra poder usar na base, poder usar aqui, porque não dá pra contar com o nosso terceiro goleiro. Não. Mas eu acho que ele pode ter uma expectativa dele ser o terceiro goleiro, tá? Eu acho também. Não acho que ele vai ser quarto, não. Não, eu acho que ele veio pra ser o terceiro e ajudar a base também, que a base, assim... tá vindo forte, assim. Eles estão investindo bastante na base, né? Então, eu acho que veio para equilibrar. Então, eu acho que, assim, tivemos boas contratações. Foi uma boa janela para o Botafogo. O John Textor sempre vem nessa segunda janela. Bombástico, né, surpreendendo. A gente sempre xinga ele na primeira, depois a gente fala... Depois a gente ama. Olha lá o que ele tava fazendo. Vou falar de um assunto polêmico. Diga. E Cristiano Ronaldo. É um surto coletivo, é o sonho coletivo. Ainda dá tempo dele vir? Não, porém eu sou uma a gente Messi segue... Girl, né? Eu sou uma Messi Girl. Mas, meu filho, se Cristiano Ronaldo veste a Imagina aquele homem com todo a respeito, Imagina ele com a blusa Cara, eu Messi, não sei nem quem é Messi, nunca ouvi Imagina falar. no aeroporto pra esperar ele chegar no Brasil. Mas aí Ele não podia nem pisar no Brasil, Rafa. Ele podia sair pro Mundial e nunca mais pisar aqui. Eu já ia estar feliz. Imagina. Gente, eu caí nessa Não, fake tinha que ter news. pelo menos um joguinho no Newton Santos. Se ele viesse, se ele não tinha que ter quisesse pelo por causa da menos um jogo. violência, eu ia Não é entender. O possível. que importa é que ele vestiu a camisa. Que violência, Portugal roubou nosso ouro. Pelo amor de Deus, violência vem de lá. Colonizadores. Não, deixa pelo menos um joguinho, sabe? Um Rafa, joguinho. ele fica aqui pra sempre. Amistoso, amigo. Um amistoso. Só pra gente poder ter a sensação de ver Cristiano Ronaldo ali, Fui sabe? enganada, inclusive tenho figurinhas do Cristiano Ronaldo com a camisa do Botafogo. Que eu cresço. Eu acho que todo mundo foi enganado, né? Ai, O gente. surto coletivo tá aí. Então eu Vivemos acho disso que também. as expectativas pro Mundial são ótimas, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Vamos passar em segundo, vamos botar aqui que o Mais 7 Podcast tá Savarino apostando. vai ser o melhor 10 dessa competição. Anotem o que eu tô falando. Agora nós vamos bem que tem encerrar Messi o lá, né? episódio, né? Porque eu acho que a gente já falou de tudo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Semana que vem vamos ter mais. E esse foi só o primeiro, né, gente? A gente vai ter convidadas maravilhosas, convidados maravilhosos, convidades, todos os convidados vão vir. A gente espera que vocês tenham curtido muito o podcast. Foi um prazer falar do nosso amor pelo glorioso. Meninas, amei estar aqui. Quem não segue a gente ainda nas redes sociais, siga. Se inscreva no nosso canal, é muito importante pra gente. Estamos começando, então todo o apoio tá sendo incrível, né? Depois a gente pode falar mais sobre esse início, que tudo tá sendo feito pela gente. Cada logo, cada detalhe tá sendo feito pela gente. Sim. Então é muito trabalho, muita dedicação. Incentivem, nos sigam e vambora. @mais 7 podcast. É isso, gente. Queria agradecer também o convite, né, de participar do projeto, né? E queria saber de vocês, de casa, que estão assistindo a gente, quais são as expectativas de vocês pro Mundial, né? Deixa aí nos comentários, sigam a nossa página. E é isso, meninas. Nos vemos no próximo episódio do Mais 7 Podcast. Somos 3 botafoguenses de alma e microfone e do Manto 7 Arquibancada. Tchau. Até a próxima.